Muito bem, vamos lá, ó. Chão de avião. Foi no Vilela, vamos ver. E é cortes rápidos, ó. E de coisa que já aconteceu em show, cara, assim, coisa estranha, coisa Coisa engraçada. estranha, assim, o que me chama, assim, o que me vem na cabeça, que me lembra muito, que foi bem estranho, a gente tava indo fazer um show no interior do Pará. No interior do Pará. Ui, que isso foi bem Bem na minha terra. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pro pessoal do YouTube. O nosso ônibus quebrou, ali na divisa do Maranhão com o Pará. E lá tem Tá, só piora. aldeia indígena até hoje, tem índios vivendo lá até hoje, tem um povo indígena que é respeitado, tem o território deles. Sei. Verdade. Inclusive, eu conheço um chamado carinhosamente Zé Vaqueiro, que ele fala que o tempo de chuva é o tempo do jabuti. É quando o jabuti aparece. Você aí que mora no interior, é verdade isso? É no tempo de chuva que o jabuti aparece? E eles estavam fazendo algum protesto que eu não sei porquê, eles travaram a estrada, né? Travaram a estrada e nosso ônibus não conseguiu passar pro outro lado, e tinha um caminhão que tava já do outro lado, que o pessoal veio falar com a gente e falou assim: rapaz, vocês vão fazer show em tal cidade? Eu tô indo pra lá. Vocês querem ir com a gente no caminhão? Só que a gente tava em 20 pessoas, a banda era muito grande. Tinha Jabuticaba não, jabuti, o bicho mesmo. bailarina, tinha Sei. a equipe toda, e ele tava no caminhão baú. Eu não sabia que era um caminhão frigorífico. Eu jurei que o caminhão tava vazio, né? O cara tava chamando a gente Não, pra ir. você tá brincando. Não, juro. É porque naquele tempo a gente não tinha iPhone, não tinha celular, era pra ter filmado aquilo, cara. E o cara convidou pra ir no caminhão, disse: bora todo mundo. Aí abriu a porta. Na hora que ele abre a porta, o caminhão tava carregado de carne, velho, de boi, os boi pendurados. Os boi pintados. E eu falei, Aquele frio. Eu falei, meu irmão, gente, vai aí, velho. Aí o cara, e aí, vai perder o show. Aí não tinha querer, naquele tempo eu não tinha voz ativa. A banda inteira, né, a gente colocou as bailarines na cabine. Sim. E a banda toda foi dentro, cara. No meio das carnes. No meio das carnes. Mesmo a gente desceu nessa cidade, todo E mundo o cheio de frio? sangue, parecia um filme de... Juro por Deus, cara. Todo mundo... E eu só fazia rir. E lá as carnes balançando e batia na gente. Mano. Lotado. E deu certo. A gente chegou, tomamos banho e fizemos show. Mas essa cena ficou muito na minha Você cabeça. que era do Stallone do primeiro filme Cara, do, pois é, do, desceu, do- cara. o cara socando as Socando carnes. Essa história aí ficou na minha cabeça até hoje. Pra mim, a mais louca que eu fazendo na minha mas vida. que, cara, é legal esse tipo de coisa. Depois Mas você passa, né? O motorista, muito Credo. obrigado pela... Se não fosse ele, não Salvou, tinha feito né? vídeo. Muito obrigado, motorista, por me levar dentro do caminhão do açougue. Era pra eu ter pedido uma picanha a ele, mas não tive coragem, não. Que é isso, bora ver mais. Esse aqui foi curtinho. Bora ver o que tem mais aqui, ó. Peraí, tem mais aqui. Deixa eu voltar aqui, cadê? Aqui, ó. Começo difícil, vamos ver. O começo difícil do Chão de Avião. Eu fui pai muito cedo, né? Eu fui pai com 16 anos. Com 16, cara. Meu primeiro filho filho morreu, aí depois fui pai com 18, que minha filha tá grandona aí. Eu tenho quatro filhos, 2 do primeiro casamento e 2 do meu Com casamento 16 atual. anos, então. 16 anos aí meu filho morreu, né? Primeiro meu filho morreu. Eu tenho a Águida, o Adrian, o Enzo e a Bebela, que estão muito bem, graças a Deus. Amém. Aí comecei a cantar, comecei a fazer um sucessozinho lá na cidade mesmo. Sucesso o quê? Tocar pra 500 pessoas. Sei. E o pessoal começou a pagar pra me ver. Não Mas- era só na churrascaria. Mas ainda cantando músicas de outras sim, pessoas. sim, e outras tal. pessoas. A gente tocava tudo, de pagode a música gospel. Que tava fazendo A sucesso. banda, exatamente. Tá tocando na rádio, a gente tinha que pegar na hora e tocar lá no E o pessoal te conhecia como nessa época? Alexandre. Alexandre. Alexandre Filho. Nome de cantor, Quem hein? é Alexandre? Alexandre? Ah, porque ele é Xande, né? Olha, eu acho que depende da região, show. Sou do interior de Minas. E lá jabuti só em época de chuvas. Mas lá é semiárido. Olha aí, ó. Mais um testemunho de jabuti na chuva. Alexandre Filho, não? Péssimo. Não, É porque esse é o nome que eu usava na rádio, que eu fui locutor de rádio também. um pouco antes? Olha aí, locutor de rádio. Olha aí, ó. É por isso que ele faz o... Não, não é por isso não. No mesmo Durante? período. É mesmo? período, é. Aí eu tinha um programa de Caramba! rádio meu, eu colocava pra tocar só eu, entendeu? O pessoal tinha que Muito ser. bom. Não é mesmo? Então, Trabalhava você na trabalha na rádio, Sim. fazia um show. E era pouco show nessa época ou não? A gente tocava 2 vezes por semana só. E ganhava 2 vezes. pouco. Não, ganhava R$100 por semana, 50, 70, era o que dava. Porque É. naquele tempo lá no interior não tem cover artístico. Não? Não, o cara paga o que quer pra você, o dono do bar paga o que quer. Ah, entendi. A gente tocava na churrascaria, o pessoal ficava comendo, a gente chegava, dava R$200 pra dividir pra 3 pessoas, quando dava muito bom ele dava 350, 400. Aí a gente começou a criar um nome na cidade, a gente não tinha música própria, não tinha música autoral, mas a gente era muito bom que a gente animava. É. Era um grupozinho legal, era eu mais 2 caras que era, assim, era engraçado. Era tipo um stand-up musical. A gente Fazia ficava- umas piadas, brincando interagia com o pessoal. Aprendia a falar de uma música pra outra. É, E o- mas interagia também com o Sim, público. aí começaram a contratar a gente. Começaram a contratar, aí a gente chegou o cachê de R$800, meu irmão. Tava estourado. bicho. Estourei! Porra. Nossa! Aí começou. Estourado. E foi daí, nesse grupo, que era estilo musical, que o... Chamava? Sim, estilo musical o nome. Que Que o nome, hein? meu sócio, que até hoje que é o Isaías, que até ele tá aqui,
Cadê Isaías? Tá ali, Isaías, levanta a mão, E Isaías. aí? Ele passou na minha cidade, ele tinha outra banda e tava passando de passagem na minha cidade com essa banda e me ouviu cantar o meu CD num bar. E ele CDzinho pirata? falou, Ou- pirata, lógico que é pirata. Como? Piratinho. Você fazia e distribuía? Eu mandava fazer, dava pra galera, pra poder tocar no É? carro de som, tocar. E você gravava em estúdio Em bom estúdio. ou... Não, bom não, na minha casa. É mesmo? Era, microfone ruim, né, mas deu certo. Vai... Isaías passou, ouviu o CD e foi procurar quem era o cantor, e ligou pra rádio que eu trabalhava. Aí chamou pra Fortaleza pra fazer o teste no avião de forró e fiquei até hoje. E como que tava o já era Aviões banda nessa mesmo. época aí? Tava nascendo ainda. Tava no Tava- comecinho. não existia banda ainda. Ah, não existia? Ele Era o tinha- começo, o então. começo mesmo, foi 2002. Ele tinha cantora já, que era Solange, e tava precisando de um cantor. Mas já estavam fazendo show? Tinham feito Não, show? não tinha nem um show, nem então... um show. O primeiro show Pô. do Avião de Forró, eu tava no show. E aí, onde foi o primeiro show? O primeiro show foi em Fortaleza. Pequeno ainda? Não, grande. A gente pagou pra tocar. Como assim? Lá em Fortaleza teve a cultura de ter as grandes casas de shows. As casas de show eram mais estouradas do que as bandas. É mesmo? Lá O tinha um pessoal sim- já ia lá sabendo que ia ter coisa interessante. boa. Não queria saber quem era a atração. Ia por causa ia- da casa de show. Ah, entendi. Pô, interessante isso aí, né? Aí tinha um cara, era Cantinho do Céu o nome da festa. A gente tocou com duas bandas já renomadas de forró e a gente foi pra abrir o show das bandas grandes. A gente tocou lá, tinha umas 5 mil pessoas. E o pessoal curtiu já logo de cara? Ou não? Como que foi a Não, reação? porque foi assim, foi o primeiro show da banda, a gente não tinha nenhuma música própria, a gente tocou música de outras pessoas. Ah, tá. E o pessoal foi lá Era. pra ver outras pessoas também. Exatamente. Mas foi dali que começou tudo. Foi dali que o pessoal começou a despertar a curiosidade pra descobrir o que era o avião de forró. Rapaz, tá aí, ó. Começo. Mais um aqui, que esse é um corte pequeno aqui, ó. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Show cancelado. Como foi que estouraram no Brasil? Vamos ver. O nome, por que é Aviões de Forró, você sabe? O Isaías, segundo o Isaías, é porque a gente tinha 8 bailarinas, muito bonitas e Uns aviões. lindas e maravilhosas. É por isso? É por isso o nome? Caraca! É porque a mulher era bonita? Tá aí. Inclusive a minha esposa era uma, de hoje, a minha esposa que eu tô com ela hoje. E ele disse que era os aviões de forró. A Ah, gente chama a mulher de avião, né? é. Hoje Era em dia isso. não tem mais esse termo hoje, né? Eu nem sei se pode falar isso mais, que hoje tá tão, né? Hoje é submarino. Submarino. Ih, meteu cultura outra. Eu nem sei se pode falar isso hoje mais. É, avião. Falar que a mulher é bonita? Pode falar que é bonita. Não precisa ser avião, né? Inclusive, né? Porque avião, que história é essa, né? Qual é a relação? Não sei, o Fabi, você já foi chamada de avião ou não? Já, né? Claro. Você já passou assim na balada? Nossa, que avião! Pô, mas Porque tem duas turbinas. É o quê? Porque tem duas turbinonas? É errado. Mulher que não voa. Ah, será que é isso? Não, mas aí o avião não dá? Né? Porque eu lembrei agora, tinha uma música de uma. Eu conheci, era um ditado, na verdade, eu conheci pela essa dupla chamada Teodoro e Sampaio, que eles cantavam assim: eu digo isso, digo numa boa, mulher que não dá voa, mulher que não dá voa. Né? Mas aí a mulher bonita não dá. Não faz sentido também. Mas na época tava na moda chamar tudo de forró. Não, mas nessa época essas bandas eram de forró. O avião do forró estreou esse estilo de forró diferente aí, que é esse forró mais. Que antes não era tudo assim, não, tá? isso daí é muito anos 90, eu acho, não é? É que eu já tô ficando velha também, né? Antes era broto, na época do meu pai era broto, né? Não, broto aí é Roberto Carlos. Putz, avião, cara. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia. Lá que tinha um negócio de broto. Avião ainda? Fala, que avião. Que avião. Filé. Filé. Filé depois. Filé mais velho. Filé é conhecido, ó. Calcinha Preta, no Calcinha Preta volume 7, o nome do CD é Calcinha Preta. A moçada é só filé. Quando é pra homem é pão. Pão. Não, pão é antigo. Pão, velho. A pão é meu avô, velho. É, pão é o nosso, cara. Um pão. Um sonho. Um som. Eu acho filé mais grosseiro que avião. É, mas que rolou, o filé rolou. Olha que o tempo passa, cara. É. Mas e esse começo já tinha as dançarinas, então? Já tinha. Tinha 4, depois aumentou pra 8. E qual que era o plano da banda? Eu lembro de uma época que todo mundo falava que a dançarina do Aviões do Forró era as mais gatas. Porque tipo, eu acho que talvez o Aviões do Forró foi a primeira banda dessas que levou pras dançarinas o conceito de paniquete. Porque eles tinham aquelas mulheres realmente assim, paniquete, cara. Quando vocês começaram, vocês pensaram grande ou tipo, vamos indo? Cara, a gente queria. Qual a perspectiva, assim? Que tinha? A gente queria fazer forró lá em Fortaleza, que assim, o Nordeste, o forró é muito forte, né? Como que era o mercado antes, nessa época, como que tava o mercado de Cara, forró lá? No mercado, quando a gente lançou, quando o Aviões nasceu, o que tava estourado no mercado era uma banda chamada Limão com Mel,
que é uma banda muito Limão com conhecida, Mel, Calcinha Preta também Limão com Mel, cara. Eu fui show do Limão com Mel. O Limão com Mel era foda, mano. Limão com Mel é foda. tava estourado muito lá. E a gente veio com um forró mais acelerado, porque, tipo assim, Calcinha Preta e Limão com Mel era um forró mais romântico. Exato. Aí lá tinha bandas também chamadas Tropicália, Banda Líbanos, que são bandas locais que estavam estouradas no Nordeste. E a gente veio com um Tropicália, forró mais acelerado e com diferencial. A gente lançou quando a Aviões nasceu, tinha outros cantores, mas a banda se confirmou com eu e a Solange só. 2 cantores, que pra uma banda de forró era novo isso. Calcinha Verdade. Preta era 6 cantores, Limão Calcinha Preta tinha um bocado. Limão com Mel tinha 3, cara. Quando eu conheci Limão com Mel, tinha 3 cantores. O cara e 2 meninas. com Mel tinha 4 cantores, todos tinham vários cantores. Então, eu acho que o que marcou mais o Aviões é porque era só 2 vozes, era eu e a Sol. Entendi. Quando você ouvia, sabia que era a gente. Então, Entendi. o Isaías, quando lançou, e o Carlinhos, que é meu outro sócio, queria fazer sucesso. Isaías é o que toda vez que tu escuta o Aviões ao vivo, o cara manda aquele alô. Manda aquele alô pra Isaías CDs. Mas não sabia que ia virar nacional, tenho certeza disso. E virou uma febre que a gente Pensou, lançou não, uma vamos música. fazer sucesso aqui. Lagosta bronzeada. É verdade. Ou tinha uma banda de forró que fez sucesso que ela tinha o nome de uma doença de boi. Era a banda brucelose. Porra, que só o Nordeste vai reconhecer esses rolês. Aqui, Sim. né, no Nordeste. Só que a gente lançou uma música que foi Coração, para que se apaixonou, que viralizou Clássico. nacionalmente. Mas isso foi quando? 2002. Setembro de 2002. Cara, Quando foi em março de 2003. como que ela viralizou? Foi aos poucos? Cara, Como foi? viralizou. Tocando em rádio? Essa música já tinha sido gravada 14 vezes. Sei. E não tinha estourado Caralho, nacionalmente como doideira. estourou com a gente. E por que você acha que foi... Cara, Deus. Não sei, É, não não sei tem- explicar. Tem coisa na música que não dá pra não dá entender, pra né? explicar, cara. Porque, É o momento assim, certo, são as pessoas certas. O meu outro sócio, que é o Carlinhos, que mexe com a parte musical, ele nem queria gravar, porque essa música é do nosso amigo Dorival, que é o compositor, e já tinha sido Dantas. gravada muitas vezes. Ele falou, Xande, essa música não dá mais nada. Eu falei, não, mas eu gosto dessa música, deixa eu gravar ela. E foi a música que lançou a gente pro Brasil. E como que era a divulgação nessa época? Assim, como que... CD. CDzão. CD. O nome dele aqui é Isaías CDs, porque ele dava o CD, Vai ele lá. não vendia. Fala, Paquito. Ele começou a dar CD pro... Olha só, tem uma bailarina aí do Ali é ela? Aviões aí, Aqui? ó. Olha quem tá aí, ó. Ah, olha só, não sabia. Isso foi um- 2 minutos de fama. isso tá? foi um Sendo show- bailarina dele. Isso foi um show da Transamérica. Eu acho que foi, né? Da Transamérica. Da Transamérica Hits. Foi lá em... Que Eu local não é esse aí? lembro que cidade era, mas é no interior. Interior de São Paulo aqui. E a Fabi aí destruindo no... Rapaz, Olha aí. Você vê, cara. tá vendo, né? Tá aí. Mais um cortezinho bonitinho aí sobre Aviões do Forró. Se inscreve no canal, aqui tem vídeo todo dia e obrigado.